Durante a Idade Média, enquanto a Europa estava tomada por uma grande crise sanitária e pela disparidade ideológica e econômica entre diferentes territórios, a China não estagnou. Parece que, em certo sentido, a Idade das Trevas não conseguiu obscurecer as suas intenções de prosperar. A dinastia Tang, que se estabeleceu ao longo de quase 3 séculos, 618 a 907, conseguiu controlar um território de aproximadamente 10 bilhões de quilômetros quadrados e governou mais de 80 milhões de pessoas. Até a Revolução Industrial, tanto a Índia como a China estavam ascendendo economicamente. A China tinha uma potente tecnologia naval, mas não apenas isso. Após a dinastia Sung ter assumido o poder, até o ano de 1279, a produção de ferro aumentou consideravelmente e a fertilidade do extenso território chinês permitiu o cultivo de diversos tipos de alimentos, destacando-se o arroz. Como o Império Otomano controlava boa parte do sul da Europa, norte da África e parte da Ásia, os europeus preferiram se aventurar pelo sul da costa africana, encontrando o caminho das Índias e voltando-se também para o ocidente, reconhecendo na América a oportunidade de aumentar o seu poder e influência. No ano de 1500, enquanto os portugueses seguiam em direção à América, os chineses preferiram voltar o seu olhar para regiões diferentes. Mas por que isso aconteceu? Quais foram os caminhos que levaram os chineses a não se espalharem na colonização europeia do Ocidente? É o que vamos conhecer no vídeo de hoje. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para sempre acompanhar os próximos conteúdos daqui do Total History. Por volta de 1216, e alcançando seu ápice em 1264, uma guerra sangrenta foi travada, quando os mongóis invadiram a China. Essa longa batalha, que durou por mais de um século, contribuiu com o sentimento de isolamento chinês. Quando eles conseguiram finalmente reconquistar suas terras, estabeleceram a dinastia Ming, que logo tratou de recuperar suas frotas marítimas. Nessa época, o imperador Yongle determinou a construção de 317 navios e decidiu adentrar as rotas já conhecidas, percorrendo a Índia, Oriente Médio e África. Em vez de focar na colonização, eles aproveitaram os navios da dinastia Ming para extrair tribos dos seus vizinhos, fortalecendo sua hegemonia. Na volta da viagem, eles trouxeram ouro, marfim e até mesmo alguns animais para o imperador. Para os chineses, a América era uma realidade distante. Eles estavam bem estabelecidos naquele período, não tinham problemas de superpopulação. Cercado por montanhas, desertos e terras férteis, não foi difícil para que o país, aos poucos, construísse para si uma visão de autossuficiência e isolamento. Quando os europeus resolveram adentrar nas rotas americanas no sul da Ásia, a China sentiu-se coagida. Em 1434, o imperador Xuan decretou o fechamento das fronteiras. Ninguém poderia entrar ou sair da China sem autorização. Posteriormente, os chineses foram dominados pelos Manchus da dinastia Qing e cresceram consideravelmente. A China só retornou com a abertura das fronteiras quando foram praticamente forçadas pelos britânicos durante a Guerra do Ópio, de 1839 a 1860. Nesse cenário, baseado em uma política de isolamento, não podemos deixar de mencionar a construção da majestosa Muralha da China, empreendimento que foi incluído entre as 7 maravilhas do mundo. A obra milenar que foi idealizada pelo primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, começando a sua construção em 220 a.C. Ao todo, passaram-se quase 2000 anos até que a construção fosse finalizada. Parte de suas muralhas não foram preservadas, mas o que se manteve até hoje e passou até por obras de reconstrução encontra-se principalmente nos entornos de Pequim e na parte turística do país. O que muitos não sabem é que a Muralha da China ficou conhecida como o maior cemitério do mundo. Embora tenha garantido emprego para diversos camponeses e soldados, muitos não resistiram às péssimas condições de trabalho e morreram durante a construção. Estima-se que 2 milhões de pessoas contribuíram para levantar a muralha e metade delas não tenham sobrevivido. Isto é,
1 milhão de pessoas. Uma pesquisa arqueológica de 2012 revelou que o empreendimento se prolonga por até 21.196 de extensão. O grande objetivo, empenhado na construção da muralha da China, foi a proteção contra invasores e inimigos, principalmente os mongóis. Por fim, cabe enfatizar que o imperialismo chinês não seguia os moldes do padrão europeu. Eles buscavam que os estrangeiros assumissem sua autoridade e pagassem tributos, sem a necessidade de estabelecer uma imposição direta ao manter colônias. Muitos historiadores apontam que atualmente, em um cenário de alto crescimento comercial, que colocou a China entre as grandes potências mundiais, sua estratégia ainda permanece a mesma. Ela foi aos poucos estabelecendo suas empresas e construindo influências. Embora a China apresente todas as condições favoráveis para ter conquistado sua autonomia e estivesse focada em outras rotas, existe uma versão controversa em relação a lugares explorados pelos navegadores. Ainda que não seja aceita pelos estudiosos acadêmicos, essa versão despertou a curiosidade do público. Aproximadamente 91 anos antes de Colombo chegar à América, conta-se que um grande navegador chinês, Zheng He, teria liderado uma expedição que saiu à África e desembarcou na atual Venezuela, descendo pelo Estreito de Magalhães. A ideia de que havia a possibilidade de os chineses terem sido os primeiros a descobrir a América se tornou conhecido devido à publicação dos dois best-sellers, O Ano em que a China Descobriu o Mundo e Quem Descobriu a América, a história oculta da ocupação da América. Ambos os livros foram escritos pelo ex-comandante da Marinha Britânica, Gavin Menzies. A recuperação das duas obras foi muito criticada, justamente por não apresentar provas suficientes que sustentassem hipóteses. Se a China tinha seu comércio bem estruturado com a Europa, África e Oriente, por que teria se aventurado em outros territórios? Há um relato contando que no começo do século XV, o imperador chinês Yong III, da dinastia Ming, teria dado ao navegador Zheng He a missão de executar a maior volta do mundo já feita. Nesse contexto, os navios gigantescos que foram construídos não teriam se restringido às rotas já conhecidas, mas poderiam ter sido capazes de descobrir terras até então intocáveis, como por exemplo a Austrália. Nessa versão alternativa, a chegada à Austrália teria acontecido 350 anos antes da expedição britânica de James Cook. Infelizmente, a maioria dos mapas originais chineses foram destruídos por oficiais do Império. De acordo com Menzies, os navios de Zheng He teriam passado pela África, Bahamas e Malvinas. Os livros do autor foram questionados por sua fragilidade metodológica e apresentam erros de análise cartográfica. Contudo, a defesa da presença chinesa na América sempre ressurge como uma nova força. Em 1763, um advogado chinês, Liu Gang, encontrou um mapa com 5 continentes e anotações explícitas que remontavam ser a reprodução de outro mapa de 1418. De certa forma, mesmo que essa teoria não seja de fato fiel à realidade e não possa ser comprovada, as hipóteses da presença da China na América corroboram com a intenção nos dias de hoje, ou seja, realizar trocas mútuas e favoráveis com outros povos a auxiliar no crescimento do comércio. Os chineses compreendem que o mar é o principal elemento na condução de transações econômicas, e seus princípios partem do pressuposto de não depender das rotas exclusivas controladas por outros países, possibilitando exportar e importar com o menor preço possível. Durante o século XX, houve o desejo de unificar a China através da aliança entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, mas essa relação foi abalada por uma grande guerra civil, que durou quase 2 décadas. Em 1949, os comunistas venceram. O Japão também fez algumas interferências na China, que foram marcadas pela Guerra Sino-Japonesa. Com o final da Segunda Guerra Mundial, as tropas japonesas se retiraram. Porém, mais de 20 milhões de chineses perderam suas vidas no conflito. Depois que os comunistas venceram, em 1949, surge o programa de governo de Mao Tse-tung. Ele tinha diversos planos de restauração econômica, mas alguns deles não deram certo. Mao Tse-tung criou uma campanha de controle ideológico, obrigando os cidadãos a não se rebelarem contra a sua política e inserindo-os em campos de reconstrução.
Quando Mao Tse-tung saiu do poder em 1976, o novo líder Deng Xiaoping fomentou mudanças do sistema de agricultura, indústria, defesa nacional, tecnologia e ciência. Nesse novo governo, a China se abriu para investimentos estrangeiros e migrou boa parte da sua mão de obra para os centros urbanos. A partir de 1990, a China superou o contexto de extrema pobreza e elevou a expectativa de vida. A força do mercado de trabalho também avançou, e a China vem crescendo desde 1977 até 2021 em termos de porcentagem de PIB a mais que os Estados Unidos. Apesar dos americanos ainda deterem a hegemonia econômica global com o maior PIB do mundo, cabe ressaltar também que atualmente a China tem grande potencial para tomar essa hegemonia global dos Estados Unidos. Essa mudança do eixo geopolítico do Ocidente para o Oriente vem de uma disputa comercial entre ambos. Mediante a isso, os americanos vêm mudando sua estratégia e vêm flexibilizando as relações com os europeus, que atualmente enfrentam desavenças internas, entre elas a guerra da Ucrânia. A expansão financeira dos países que ascenderam economicamente gerou uma disputa capitalista. Os Estados Unidos seguem tentando fazer interferências comerciais e condicionamentos financeiros. No entanto, muitos teóricos não entendem somente dessa maneira. Alguns argumentam que a China aderiu em peso a uma transição para o sistema capitalista, espelhando-se em países da Europa e dos Estados Unidos. Por outro lado, outros intelectuais dizem que a China percorreu um processo muito singular de desenvolvimento, baseando-se na cultura de divisão social do trabalho e descentralização em escala reduzida, mantendo o foco no plano socialista para poder embasar as suas estratégias. Nesse modelo, há a criação contínua de novas oportunidades de trabalho, priorizando as necessidades sociais, como saúde, educação e habitação. Além disso, toda a sua extensão, aparato financeiro e recursos naturais pertence aos Estados Unidos, dado que não se alterou aos momentos em que começou sua abertura comercial e globalização. Alguns de seus princípios são baseados em não intervenção, cooperação e respeito às outras nações. Ainda que não tenha efetivamente explorado as terras da América, a China demonstrou ter persistência e estratégia no desenvolvimento de sua política econômica global. Considerada atualmente o país mais populoso do mundo, seu grande objetivo é manter-se socialista e mobilizar a construção de uma sociedade frutífera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Confira se você está inscrito no Total History e aperte o sininho para sempre receber as notificações sempre que novos vídeos forem publicados. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.